vídeo de hoje é sobre prevenção. Eu vou te ensinar a fazer 3 modelinhos de máscara, então fica aí. Olá, Cherries! Tudo bem com vocês? Eu sou Virgínia Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dona Cherry. Como eu falei para vocês no início do vídeo, hoje eu vou te ensinar a fazer 3 modelinhos de máscara diferentes, onde você mesmo vai confeccionar e eu vou te ensinar todas as medidas. Você vai fazer a sua máscara, a máscara da sua família, dos seus amigos e todos nós vamos estar prevenidos e precavidos contra esse vírus malvado que tá assombrando todo mundo. Então pega lápis e caneta e anota tudinho, porque hoje eu vou te ensinar como fazer a sua máscara, a maneira correta que se deve usar e como higienizar. Lembrando, gente, que todas as informações que eu falar aqui pra vocês é de acordo com o Ministério da Saúde, então vai lá, dá uma pesquisadinha, tá? Pra você estar por dentro de como se prevenir e de todas as informações. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Esse aqui é o mais fácil que tem. É um quadrado exato com 17,5 centímetros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pronto, essa é a máscara. Sabe aquelas máscaras que os médicos, as enfermeiras usam? Pronto, é essa daqui. A gente vai fazer ela. Então, o que acontece? Notem que no meio ela abre assim, ó. Tá vendo? Mas por que ela abre assim? Porque ela tem essa dobradinha aqui, ó. É dessa mesma forma que nós vamos fazer aqui. Então, pra gente começar a dobrar, a fazer as dobrinhas, nós vamos tirar 3,5 centímetros para a gente começar a fazer cada dobrinha. São 3 dobras, tá? Tem 1 centímetro de largura. Cada dobra tem 1 centímetro de largura. E para começar a fazer as dobrinhas, precisamos iniciar com 3,5 centímetros. Aí a gente começa a fazer as 3 dobrinhas e aqui vai restar também 3,5 centímetros. Eu já marquei aqui no meu papel a medida, né, de onde que vou começar. Entre essas duas bolinhas aqui é que eu vou começar a fazer minhas dobrinhas. Então, vamos lá. E eu já cortei o meu tecido com 17,5 centímetros, porque vamos trabalhar com tecido duplo. Vamos costurar ao redor do quadrado e caso você queira colar, a cola que eu indico é cola pano. Não vai colar com cola quente ou qualquer outra cola, tá? Porque senão vai dar errado. Mais correto e mais seguro é cola pano mesmo. Eu, como prefiro sempre costurar, né? Então eu vou costurar e vou alinhavando, sem muita regra, porque depois a linha não vai ficar aparente. Eu vou fazer um acabamento aí. E depois que eu terminei de costurar ao redor, eu vou fazendo as dobrinhas, como eu tinha falado pra vocês, tá? Com todas as medidinhas lá. Então, eu vou fazendo as dobrinhas, as 3 dobrinhas, e vou segurando uma lateral. E depois eu ponho um grampo, né? Um alfinete ou até mesmo uma agulha, pra não soltar. E depois eu venho costurando. É importante arrumar bem direitinho para não ficar torto. Prontinho, agora é só costurar de um lado e costurar do outro, bem em cima das preguinhas. E agora a gente vai partir para o acabamento. Pronto, essa é a armação que queríamos. Tô só terminando de costurar o outro lado das preguinhas que fiz para fazer o acabamento com o mesmo tecido. Então, eu peguei
Eu peguei 2 pedacinhos de tecido com 4 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento e vou costurar nas laterais. É preciso dobrar uma pontinha do lado dessa tirinha. Dos 2 lados a gente vai dobrar uma pontinha, posicionar em cima para poder costurar. Eu não fiz uma costura tão caprichada, mas se você fizer, melhor ainda. O importante é vocês anotarem as medidas tudo direitinho, porque daí vai dar super certo. É claro que se você sentir a necessidade de aumentar um pouquinho, não tem problema nenhum. O importante é a gente se prevenir. Essa dobradinha para dentro da tirinha é bom fazer, porque senão o tecido vai ficar se desfiando, sabe? É por isso que a gente faz esse acabamento, além de ficar mais bonitinho, né? É bom porque o tecido não fica desfiando. Vejam que antes de eu colocar as minhas tirinhas nas laterais, você consegue ver as rebarbazinhas do tecido, das linhas. Mas aí depois fica tudo legal. E coloquei o acabamento também na parte de cima e na parte de baixo com 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura também. Da mesma forma, dobrando as pontinhas e costurando. E como eu falei lá no início, se você quiser colar, né, se você não gosta de costurar e não tem paciência de costurar, você também pode colar, porém, não é toda cola que eu indicaria. Por quê? Porque se você usar cola quente, você não vai poder passar o ferro quente na sua máscara, e sem contar que também não vai ficar uma coisa segura. A cola mais indicada é a cola pano. Não há uma outra cola, do meu conhecimento, pelo menos, que seja indicado para você colar o seu tecido, a sua máscara, que você faça e fique segura. Então, para ficar uma coisa segura, ou você costura ou você usa cola pano. É claro que você vai usar cola pano se você estiver em casa, porque a gente sabe que os armarinhos estão fechados, então não dá nem para eu te indicar para você comprar. Depois de ter feito o acabamento em toda a lateral, eu cortei 2 pedaços de elástico do fino de 20 centímetros para a gente fazer a alcinha, aquela alcinha que fica atrás da orelha. E eu costurei o meu elástico nas 2 pontas dos 2 lados, né, fazendo 2 alças para segurar atrás da orelha. O elástico que eu estou usando é daquele quadradinho fininho. Se você tiver daquele roliço também serve, tá? Você pode fazer uma argolinha com o próprio tecido para colocar ele, caso seja aquele redondinho, o elástico. Ou se você não tiver elástico em casa, você pode costurar 2 fitinhas nas laterais para amarrar atrás da cabeça. E esse foi o resultado dessa primeira máscara. Vamos para a segunda máscara. Nessa máscara eu coloquei as 2 medidas, adulta e infantil. A máscara para adulto tem 8,5 centímetros de largura e por 12,5 centímetros de comprimento. O meu desenho tá meio feio, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia. Essa parte da frente, esse bico, é justamente para ficar na frente, na parte da boca e do nariz. E essa parte de trás fica mais próximo da orelha. Aqui é para ficar embaixo do queixo. E essa parte alta aqui é para ficar em cima do nariz. Já o infantil, ele tem 6,5 centímetros de largura por 10 centímetros de comprimento. Lembrando que, se vocês sentirem a necessidade de aumentar essas medidas, não tem problema nenhum. É claro que há vários modelos de máscara. Eu particularmente prefiro essas porque eu acho que elas se encaixam melhor no rosto. Mas você vai procurar fazer o que você consegue fazer, né? E o que você se sente mais confortável. Essa eu vou fazer infantil porque é pro Tobias. Então eu cortei 4 tecidos do mesmo tamanho. Porque são 2 para um lado e 2 para outro, já que as máscaras devem ter 2 forros. Então, eu peguei 2 pedaços, posicionei um em cima do outro e vou costurar as laterais de um lado e do outro. Não vou costurar na frente, tá bom? E nem atrás, só do lado e do outro. E vou fazer a mesma coisa com os outros 2 paninhos,
né, que foram cortados 4. Então, 2 eu vou costurar primeiro e depois vou costurar os outros 2 juntinhos também. Depois que eu terminei de costurar as duas partes, eu vou desavessar os dois tecidos. Dentro e arrematei a linha. Agora vou fazer do outro lado. Pronto, para essa eu cortei 2 elásticos de 25 centímetros, porque esse elástico eu vou colocar de forma diferente. Porém, depois eu me arrependi de ter colocado os dois do mesmo tamanho, mas aí depois vocês vão entender o porquê. Então esse eu costurei de um lado para o outro, na parte de cima e na parte de baixo. Vocês vão ver porque esse eu queria que, como é pro Tobias, eu queria que ele ficasse envolto na cabeça dele. Já para não correr o risco de cair ou de ficar saindo da cabeça dele ou ele puxar. Então eu acho que essa foi a maneira mais segura, sem contar que esse formato, né, que ele é meio bicudinho na frente, eu também achei melhor pelo fato dele chupar chupeta. E daí ela pode se encaixar, né, nesse biquinho. Fica aí a dica, né, gente? Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu acabei cortando, né, essa parte aqui de baixo, porque ela ficou embaixo da orelha, pegando já no pescoço, então eu vi que tava muito grande e eu coloquei, cortei, diminuí pra 15 centímetros, 15 centímetros, tá? Porque como essa parte aqui, ó, essa curvinha aqui, a parte que fica o nariz,
Aí a parte de cima, esse aqui vai ficar maior, porque ele vai envolver a cabeça, ele vai ficar em cima da cabeça do bebê. E esse daqui vai ficar embaixo da orelha, tá? Aí, ó, aqui vai ficar a orelhinha deles. Aí esse aqui vai ficar no pescoço, tá? Aí como estica, não tem problema, não vai ficar apertadinho, tá? Aí então eu vou costurar aqui. Aí eu tô passando pra vocês verem a correção, tá? Pronto, gente, ficou assim. Não deu pra filmar melhor porque ele não deixou, ficou agoniado. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu molde. O meu molde, ele tem 12 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura. Essa é a posição que ele vai ficar no nosso rosto, tá? Então, o que acontece? Essa parte aqui, que é a parte do nariz, ela tem 8 centímetros de comprimento e essa parte aqui tem 12 centímetros de comprimento. Vocês estão vendo? Que essa é a parte que vai ficar na boca e no queixo, né? Que nós sabemos que ele precisa ir para baixo do queixo. É a forma mais segura da máscara, ficar embaixo do queixo. Então, essa parte aqui é a partezinha que eu vou colocar o elástico. E ela tem 4 centímetros de largura por 1 centímetro de comprimento, porque como é para o elástico, né? Então, essa parte aqui não vai ter costura, que ela vai ficar unida com a outra parte do outro lado do rosto. E essa daqui sim vai ter costura sim. Essa parte aqui nós vamos costurar. Tá bom? Não precisa você fazer exatamente do jeito que tá aqui. Aqui é só uma ideia para que você venha se inspirar para fazer o seu. E para fazer esse aí, eu já cortei ele com um tecido dobrado para que a parte de cima já ficasse emendada, unida com a do outro lado. Então assim, quando eu cortasse, eu já tinha as duas partes juntinhas. E como o tecido tem que ser duplo, eu peguei um tecido de uma outra cor e fiz a mesma coisa. Depois que eu cortei os dois, eu posicionei um em cima do outro e costurei os dois. Vejam que eu coloquei um grampo para que ele não saísse do lugar enquanto eu estivesse costurando. Gente, eu dei essa cortadinha aí em cima porque eu acabei costurando ele, dobrando a barra dele pra dentro, mas depois eu vi que não era necessário, porque como eu fiz o acabamento, então eu poderia ter costurado sem dobrar pra dentro normalmente e depois colocar o acabamento. Mas enfim, serve pra gente não cometer o mesmo erro. Então, se vocês forem fazer esse modelo, não é necessário, a não ser que você não queira colocar o acabamento, né? Como a gente fez nas outras. Então, aí realmente vai ser bom que coloque pra dentro para que o tecido não fique desfiando. Depois que eu costurei tudo, vejam que quando eu dobro ela, já forma a máscara. A gente já consegue visualizar o modelo da máscara. E nessa parte aí que eu tô mostrando de cima, né, nós vamos colocar, fechar ela já com o acabamento. E a parte de baixo não vai ser necessário, porque como já cortamos juntinho, então já facilita, tá? A tirinha nós vamos fazer da mesma forma que fizeram com os outros, né, dobrando as laterais. E então vamos costurar os dois unindo só nessa parte aí da frente, tá? Mas a gente precisa deixar aberto na parte de cima porque é ali que vai encaixar o nosso rosto. Então presta bastante atenção para quando você for fazer a sua, você não errar. Pronto, acabando de costurar a parte da frente, a gente vai cortar a sobra. Vejam que ele fica aberto ali, né? Que é a parte que vai encaixar o nosso rosto. E vamos dobrar para dentro e arrematar.
Pronto, gente, essa parte aí, a tirinha, a gente já vai costurar junto com o elástico. Então, eu peguei 25 centímetros de elástico e vou amarrar e cortar a pontinha. Eu amarro bem forte para ele não soltar. E então, nós vamos posicionar a fitinha junto com o elástico, porque nós vamos costurar junto. Eu não vou ultrapassar a agulha no elástico, tá? Ele vai ficar solto dentro. Porém, eu já vou costurar a fita junto com ele. Depois que eu terminei de colocar a primeira alça, né, de elástico, então eu cortei uma outra tira bem maior, porque essa eu vou costurar inteira, que vai ser a parte que fica embaixo do nosso rosto. Então essa não vai precisar de cortar, a gente vai costurar ela direto mesmo. Prontinho, terminei de costurar toda a tirinha e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, vou fazer no outro lado e volto com vocês. Terminei, espero ter ajudado. E essa é a minha máscara. Ó, gente. Como ficou? Pronto, gente. Essa é a máscara que eu fiz pra mim. Acho que eu me senti mais à vontade com essa, pelo fato dela ser bicudinha aqui, ó. E eu acho que eu me sinto mais à vontade. Mas aí você vai fazer da maneira que você acha mais confortável pra você e que você consegue entender, tá? Eu peço perdão por não ter deixado linkado as medidas, porque eu não tive como escanear. Mas eu acredito que vai ficar facinho pra vocês. Não precisa vocês obedecerem o formato que eu fiz, porém, vocês precisam fazer do mesmo tamanho, né? Para que ele se encaixe bem no seu rosto e com o tecido duplo, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é a do Cícero. Tapar a boca para não marcar o batom. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Ó. Gente, como eu falei pra vocês, tá? As informações não são minhas, tá? Não é minha, Virgínia.
é de acordo com o Ministério da Saúde, então isso é muito importante, a gente tá sempre atento nas informações pra gente saber qual a maneira correta da gente se prevenir. Tem muita gente que tá fazendo máscara pra vender e a gente precisa estar atento antes de comprar pra gente saber se realmente a gente tá se prevenindo ou se a gente tá jogando dinheiro fora e usando máscara que não tá valendo, não tá servindo de nada, tá? O Ministério da Saúde informou que todas as máscaras precisam ter o tecido duplo. Então, quando eu estava fazendo, eu mostrei pra vocês que o tecido, ó, ele é duplo e já marquei de batom aqui. Ele é duplo. Outra coisa, ele precisa chegar mais ou menos aqui, ó, do seu rosto, tá? A máscara. Não adianta você comprar uma máscara que ela só cubra o seu nariz e a sua boca, porque você não vai estar fazendo nada, tá? É de acordo com o Ministério da Saúde, tá, gente? Não sou eu que tô falando. Vocês precisam pesquisar para saber se Virginia está falando a verdade, tá? Eu tô aconselhando de acordo com o que eu sei. Então, a recomendação é de usarmos uma máscara até aqui no máximo. Quanto mais ela alonga, melhor, tá? E ela precisa pegar embaixo do queixo e acima do nariz. Então ela precisa cobrir toda essa parte aqui do rosto, tá? Pra gente cobrir o nosso nariz e a nossa boca. Não adianta ficar até aqui, porque a gente não vai estar se prevenindo. Ela precisa estar aqui, abaixo do queixo e aqui, tá certo? Se tiver aquela com ferrinho aqui, ó, que ela amasse aqui no nariz, melhor ainda, tá? Bem melhor. Mas eu tenho uma dica para dar para vocês. Eu não coloquei na minha porque eu não tinha disponível aqui em casa. E a gente sabe que as lojas de armarinho estão fechadas neste momento, né, de quarentena. O que a gente pode fazer? Quem gosta de comprar aqueles pão de caixa, né, que vem dentro do saquinho. E vocês sabem aquele ferrinho que ele vem enrolado assim, que serve para lacrar o pão. Então, vocês podem usar aquele ferrinho. Você vai tirar, né, o lacre, aquele que... Eu acho que é um ferrinho que tem dentro, que ele vem envolto com plástico. Você vai tirar, tá? E na hora de costurar, você vai colocar dentro do acabamento do tecido aqui, nessa parte, e quando você colocar no seu nariz, ele vai poder se encaixar perfeitamente quando você apertar. Isso é bem melhor. Mas também, se você não tiver, não tem problema. Você vai estar prevenido da mesma forma, porém, é mais indicado, tá? Outra coisa, gente, se você também não tiver elástico em casa, certo? Se vocês não tiverem elástico em casa, também não tem problema. Você pode colocar uma fitinha aqui e fazer aquela máscara, ó, que amarra aqui e que amarra aqui embaixo, certo? Não tem problema, a gente sabe, né, que as lojas de armarinho estão fechadas, então a gente não vai poder comprar agora. Então pode fazer com a fitinha. Ah, gente, outra coisa que também foi aconselhada pelo Ministério da Saúde é que devemos usar a nossa máscara em no máximo 3 dias. Não adianta a gente ficar guardando ela lá, porque ela tá, né, tudo ela tá absorvendo aqui, né, que a gente usa ela e ela vai recebendo toda a poeira, toda a bactéria, e a gente ficar usando ela até, sei lá, 5, 10 dias, a semana toda. Não adianta, precisa ser lavada, tá? E o conselho é de no máximo 3 dias. Então presta atenção. Para finalizar, né, é sobre a higienização. A gente precisa lavar com água e sabão. E depois que secar, você passa o ferro bem quente. Se você não quer lavar todos os dias, né? Tipo, é uma única máscara que eu tenho. Só essa, um exemplo. Aí você saiu, chega em casa, passa aquele ferro bem quentinho, deixa lá guardadinha, pronto. Ela já tá legal para você usar novamente, tá? Então, por isso que é sempre bom a gente ter mais de uma. E que tudo isso também venha para nos ensinar que se prevenir torne um hábito. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima, hein? Tchau!